Bem, amados, após termos expressado aí os nossos agradecimentos, nossos pedidos, depois temos ouvido aí a bela música do irmão Eliezer, né? É o cantor oficial dessa igreja. Toda vez que você for pregar, se não tiver música, converse com o Eliezer aqui. A solução é chegada. E agora chegou o momento da gente meditar um pouco no que diz a palavra de Deus. Amém? Queremos agradecer a sua presença, como também os fiéis que nos acompanham pelas redes sociais, ou em uma outra oportunidade de chegar a ver esse momento, que possam verdadeiramente serem tocados pelo poder do Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Quarta-feira, pedir e agradecer, a mensagem tem que ser curta. E mensagem curta requer muita atenção para que possa ser captado aquilo que a gente pretende transmitir, né? Mateus 4, verso 13, diz assim: E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Está falando aqui da pessoa, desse personagem principal, que é Cristo, não é? Agora, por que escolheu Cafarnaum? Se você ler os textos seguintes, diz que foi em cumprimento à profecia para que a razão pela qual ele escolheu. O propósito de Cristo, que era anunciar o Evangelho. Ela ficava no caminho de Damasco para Jerusalém e ao Egito e também ao mar Mediterrâneo. Era uma grande via de comunicação. Pessoas de várias nações passavam ou lá se demoravam, até mesmo por uma questão de uma fadiga de um dia de luta, de caminhada, descansavam ali. Consequentemente, ao ouvir a mensagem de Cristo, eram tocados e, ao retornarem ao destino, levavam essa mensagem de salvação também para os seus. Então, Cristo buscou Cafarnaum, dentre outros fundamentos, também por essa razão. E ele também não fazia escolha de público, não é? Ele se dirigia tanto a ricos como a pobres, cultos como indoutos, e enfermos, sãos, ou sejam quais forem as circunstâncias em que as pessoas se encontravam. Em todos os seus temas, Deus era exaltado, Deus era revelado. E ele buscava tirar dos ouvintes as preocupações terrenas e levá-los a ver a glória que a vida eterna lhes daria. Ensinava que o céu e a terra se acham coligados. Às vezes a gente é tendencioso a achar que, em função de muitos problemas que esse mundo está vivendo, a gente passa a pensar, ou é tentado a pensar, que Deus nos esqueceu. Mas na verdade, não. Ele sempre está em busca de conectar o homem com o céu. E no sábado, irmãos, ele foi à sinagoga e diz o Espírito de Profecia que o número de pessoas era tão grande que alguns tiveram que voltar pelo fato de não haver espaço. Nossa, o quanto Cristo atraía para si as pessoas e, consequentemente, quão desfavorável era não encontrar um lugar, um ambiente para poder ouvi-lo.
numa dessas, e nessa experiência, ele estava pregando exatamente sobre a necessidade de ser levado a Deus, bem como se libertar das garras de Satanás. Agora nós vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 4. Cristo também buscava, irmãos, ser o mais compreensível possível, fazendo um contraditório como eram os religiosos dos seus dias. Eles se fundamentavam muito nos ritos, né, se preocupavam muito com a aparência dos seus cultos, mas não tinham uma mensagem que falasse diretamente ao coração das pessoas. E usou várias ilustrações, como as aves do céu, a semente, o pastor, as ovelhas, o dono de casa e tantas outras coisas. E as pessoas, ao voltarem para o seu dia a dia, vendo aquelas coisas que Cristo havia mencionado, a lição permanecia nos seus corações. Lucas, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 31. A minha Bíblia tem o seguinte título: A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Verso 31 diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz. Agora imagine, você está na igreja, ouvindo a mensagem, e de repente alguém no meio do público grita. Deve estoar totalmente. Fala aí, rapaziadinha, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, pessoal. Mas agora estava ali para o bem daquele público o Cristo Todo-Poderoso. Verso 34. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. É dito, irmãos, que quando esse homem se levantou, o intuito não era dizer essas palavras, mas como o demônio se manifestou, ele então falou dessa forma. O objetivo era exatamente se expressar de uma outra forma, como que a busca de uma libertação. Mas Satanás o impediu ao fazê-lo falar dessa forma. Lá também, quando ele expulsa o demônio de Gadara, a criatura também usou as seguintes palavras: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quando Paulo estava pregando, e uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, por várias vezes se expressou, identificando eles como servos do Deus Altíssimo, a ponto que num momento, por isso haver se repetido várias vezes, Paulo teve que expulsar aquele, porque era um demônio. Queridos irmãos, o verso 35 diz assim: Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Agora,
a gente faz a seguinte pergunta: que tipo de vida aquele homem levou para que o demônio pudesse se apossar dele? Porque é dito que, por exemplo, na minha infância, os meus pais tinham o seguinte hábito: antes de dormir a gente orava, a gente rezava, né? Nós éramos de uma outra fé. E o que é que eles diziam? Porque quando a gente rezava, o corpo ficava fechado, para que nada de mal acontecesse. Eu ouvi muito isso e acreditávamos, né? Porque o orar, o rezar, buscar a Deus, não é? Tem o objetivo de quem busca é exatamente se sentir protegido pelo Deus, o próprio Deus que nos criou. É dito assim, ó: na juventude daquele homem, ele fora fascinado pelos prazeres do pecado e pensava em fazer da própria vida um grande carnaval. O que diz o sábio Salomão, Eclesiastes 12, verso 1, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Irmãos, eu sei que o pecado, ele não escolhe idade. Não existe faixa etária para alguém dizer que o pecado não vai alcançá-lo. Isso é evidente que não. Mas, do meu ponto de vista, uma das fases mais difíceis da vida é a juventude. No sentido da gente perceber entre o certo e o errado, entre ouvir conselhos, entre seguir orientações. É um momento difícil, porque a força, o vigor, a inexperiência, ouvir outras pessoas, a gente acha, né, que nessa fase nada de mal vai nos acontecer. E os conselhos das pessoas mais experientes não são aceitas, porque julgam ser orientações antiquadas. É da época deles. Hoje nós estamos vivendo uma nova experiência. O mundo evoluiu. E outros até dizem: não, teus pais estão querendo te meter medo. Viva a vida da forma como você julgar melhor. Mas o sábio Salomão diz que a liberdade de escolha me permite fazer verdadeiramente aquilo que eu julgo ser direito, sabedor de que um dia nós seremos chamados a um ajuste de contas pelas decisões que tomamos. Das práticas que levou aquele jovem a dar lugar à manifestação do inimigo foi, por incrível que pareça, e talvez muitos dos ouvintes não concordem, mas foi a intemperança. E talvez você pense assim, que ser intemperante é só comer de forma exagerada. Talvez se você pense que a glutonaria seja só exceder no comer. Mas a intemperança ela pode ser aplicada em qualquer outro padrão de vida. E nós, né, usando uma expressão bem comum, diz que tudo demais é veneno. Por melhor que seja a coisa, o excesso vai se tornar um veneno. Então a intemperança e a frivolidade foram os dois fundamentos da ruína daquele jovem. Aquele que havia se manifestado no meio daquela congregação onde Cristo estava levando a mensagem, não falou com sentimento próprio, mas foi usado pelo próprio demônio.
E é lógico, irmãos, que todas as vezes que eu e você nos manifestamos a fazer a vontade de Deus, o inimigo se opõe. Ele quer que todos nós continuemos na cegueira de uma vida de pecado, em hábitos não equilibrados, porque então ele vai ter como nos controlar. E uma vez que nos voltamos para Cristo, nossa mente vai ser aberta, como assim foi, e reconhecendo as práticas pecaminosas que tínhamos, podemos, pelo poder de Deus, ser transformados. O público, depois de viver aquela experiência de alarme, sem entender o que vinha acontecendo, depois se expressaram assim. Verso 36. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Eu não tenho lido tudo que a igreja tem oferecido, mas eu faço uma pergunta para você. Você já leu, já ouviu alguma mensagem, algum comentário de que os líderes religiosos daquela época haviam expulsado algum demônio? Eu ainda não li, eu não ouvi. Porque na verdade eles não viviam um princípio religioso à altura desse padrão. Por isso a admiração. E todas as vezes que o público se aproximava de Cristo, para eles era um sentimento de inveja. Porque é como quem diz assim: estou perdendo adeptos. E você sabe a história. Essa inveja se tornou tamanha que não só articularam, como também tiraram a vida do próprio Cristo. Muito bem, e o verso 37 diz assim: e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Irmãos, é dito que depois que o sol se pôs, muitas pessoas buscaram a Cristo em prol da cura. Mas sabe de uma coisa? Cristo não queria, nem quer ser visto como um curandeiro. Ele não quer ser visto tão somente por alguém, como alguém que curou a sua enfermidade. Ele quer ser visto como seu Salvador. Amém? Porque na verdade, o maior dos milagres é transformar uma vida pecaminosa numa nova criatura. Bem, não que uma enfermidade não requer o seu devido cuidado. Lógico que sim, e é uma das nossas grandes preocupações, e Deus verdadeiramente quer curar. Mas Ele não quer ficar só aí, curar a minha enfermidade e me deixar numa vida de pecado. Não, o objetivo maior é transformar o íntimo de cada um de nós. Hoje, o inimigo
ainda também tem cativos. Talvez nós não vejamos aquelas manifestações como no passado, que o demônio usava de tal modo que assustava as pessoas, que causava danos, tanto ao público como àquele que ele possuía. Mas hoje, irmãos, as drogas, o álcool, as orgias, os prazeres, os jogos, a violência, mentiras, dentre outros males, não são obras de Satanás? Sim. Muito bem, pode ser uma mudança de estratégia. E todo ser humano que as pratica funcionadas, é como se fosse um instrumento nas mãos do inimigo. E dessas práticas, Cristo também quer nos libertar. Veja o que ele então diz, Cristo: nenhum grito por socorro passa despercebido aos meus ouvidos. E nós concluímos repetindo a seguinte frase: Jesus não quer apenas nos curar de nossas moléstias, Ele quer nos transformar em novas criaturas, pois o bem maior é a vida eterna. Oremos. Querido eterno Deus, antes de mais nada, somos gratos pelo teu grande amor por cada um de nós, porque verdadeiramente o Senhor veio para nos libertar de todos os males, para nos fazer novas criaturas e para sermos, ó Deus, os teus representantes aqui na terra. O Senhor nos classificou como luz desse mundo e como sal da terra, para exercer, ó Deus, uma influência tamanha que pecadores como somos, mantendo contato com outros, eles possam ver em cada um de nós